E aí, São Paulino e São Paulina, como vocês estão? Tudo certo? Bom, nesse vídeo a gente vai comentar um pouco sobre o pós-jogo da partida de ontem contra o Sport, a vitória contra o Sport pelo jogo de ida das oitavas da Copa do Brasil, analisando o primeiro tempo, segundo tempo, como o time começou, como foi a escalação inicial, falando também sobre as atuações individuais de cada jogador, analisando cada um individualmente e também falando sobre a coletiva pós-jogo do Dorival Júnior, analisando o que ele achou da partida também, certo? E alguns comentários também, algumas notícias e tal, que a gente vai comentar aqui também, certo? Então, se você gosta desse nosso conteúdo, você pode deixar o seu like, como sempre, se inscrever no canal, que é muito importante pra gente, além de ativar o sininho, para você receber notificações sempre que a gente enviar algum conteúdo novo aqui para vocês, certo? Então vamos pro vídeo. Bom, o São Paulo começou com um time titular, teoricamente, um time onde a maioria dos jogadores eram titulares, então os quatro principais titulares, tirando o Caio Paulista, que a gente comentou no vídeo de ontem, que teve uma fadiga muscular no adutor da coxa esquerda, então do posterior da coxa esquerda, então ficou de fora dessa partida, provavelmente vai ficar de fora da próxima partida também, e o Patrick entrou no lugar ali na lateral esquerda. E também a gente teve um volante só, o Gabriel Neves foi poupado, o Dorival Júnior comentou um pouco sobre isso, falou que ele não tá 100% recuperado, ele ficou muito tempo sem jogar, então possivelmente nas próximas partidas o Gabriel Neves vai ser utilizado 2 partidas seguidas, então vai jogar uma, sai outra, jogar uma, sai outra, e uma dessas partidas foi hoje. Eu acredito que assim, a gente tem outros 2 volantes, né, que é o caso do Luan e do Mendes, mas não tiveram oportunidade, então o que eu discordo um pouco do Dorival, então o Dorival escolheu jogar com somente um volante, que foi o Pablo Maia, e jogar nesse 4-1-4-1, sendo os 4 do meio de campo, sendo o Alisson, o Ayrton Rato, o Michel Araújo e o Nestor. E lá na frente, o Caleri, o Luciano também ficando no banco. Então, assim, foi um 4-1-4-1 com somente um volante, o que eu não gosto muito, você sacrifica bastante esse primeiro volante e também deixa muito espaço, você deixa o adversário chegar muito nos zagueiros, o que acaba fadigando bastante os zagueiros. Então, eu não gostei muito, mas ainda mais como teve o Adson como esse segundo volante, esse meio campista que voltava um pouco mais, que é tenebroso, então foi terrível. Mas partimos para o primeiro tempo já logo de primeira. Foi um jogo muito equilibrado, de forma muito geral assim, mas o São Paulo teve muito mais posse de bola, 64% aproximadamente. E o Sport teve sim algumas chances. O Rafael foi muito milagroso, eu teve uma, 2 defesas ali, foram muito milagrosas ali. Mas assim, dá pra gente ver, assim como foi no jogo do América, o América Mineiro, que a gente sofreu bastante também. Foi um primeiro tempo onde a gente sofreu bastante, a gente teve mais controle da bola e tal, um posse de bola. A gente estava com um controle maior, foi equilibrado, a gente teve algumas chances também, mas a gente apanhou bastante. Acredito que foi muito por conta de só ter um volante, então acho que isso influencia bastante. Também a gente teve algumas saídas de bola muito erradas. O Rafinha, uma hora lá, entregou uma bola pro Wagner Love. O Rafael também mesmo entregou uma bola ali no pé do cara. Então, assim, a gente sofreu bastante nesse primeiro tempo. Um primeiro tempo bem agoniante. Mas também a gente teve alguns destaques, obviamente. Inclusive foi, por exemplo, o Beraldo. O Beraldo deu uns 50 lançamentos no começo do jogo ali pro Ayrton Rato. Se eu não me engano, eu vi uma estatística que foi de 13 lançamentos que ele tentou, 11 ele acertou. Então, cara, o Beraldo não vai durar até o ano que vem, isso eu tenho certeza absoluta. Bom, no segundo tempo não teve nenhuma novidade, nenhuma troca, nenhuma mexida, nem nada, mas o jogo continuou muito equilibrado. E aos 55, o Nestor tomou cartão amarelo. Aos 60, o Rafinha tomou cartão amarelo. E aos 61 foi onde basicamente o jogo mudou, foi onde o jogador dos caras, um tal de Fabinho, ele recebeu o segundo cartão amarelo, foi expulso, o Michel Araújo recebeu essa falta, deu uma leve valorizada ali no lance, mas enfim, foi um carrinho por trás, acabou recebendo o cartão vermelho, então mudou completamente, a gente estava em vantagem numérica mesmo, então foi um dos poucos momentos ali que a gente tinha um gostinho mesmo, que pô, dá para ganhar realmente, até porque o empate fora de casa contra o Sport, que pô, tava 17 jogos na Ilha do Retiro, 17 vitórias, seria até um resultado ok. Mas depois, obviamente, com um a mais, a gente fica com esse gostinho de, pô, pra gente ganhar, a gente tem que ganhar. Então, assim, ficou um pouco esse sentimento. E automaticamente, basicamente, uns 5 minutinhos depois, o Dorival Júnior já mexeu no time e saiu Ayrton Rato, o Adson e Michel Araújo,
e entrou o Luciano, Marcos Paulo e Gabriel Neves. Os três foram ótimos, participaram dos 2 gols, então assim, foram ótimos, excelentes. Aos 71 minutos, 3 minutinhos, 4 minutinhos depois, Luciano já fez um gol, foi uma assistência ótima do Marcos Paulo. Eu acho que foi bem sem querer, mas enfim, acabou fazendo uma assistência ótima. Foi uma jogada assim, resvalou, aí teve um toquezinho ali no meio, o Marcos Paulo acabou fazendo uma letra, um girosfling ali, e acabou jogando pro Luciano para fazer o gol. O Luciano voltando a marcar finalmente. Aos 80 minutos saiu o Arboleda, que, a princípio ele fala que teve uma cãibra, mas assim, no meio do jogo o cara saiu com uma cãibra forte, cara. Então assim, ele tá meio que em dúvida, não sabe se é uma cãibra muito forte ou se realmente é uma lesão, porque se for lesão, é realmente lesão grave. Vai ser uma lesão grave, não vai ser uma lesão boba. Provavelmente não vai jogar a próxima partida justamente para ser poupado até mesmo. Então, assim, isso eu acho que influencia também em ter somente um volante. Porque, cara, toda hora era, Arboleda e Beraldo de frente pros caras. Isso, obviamente, influencia quando você tem 2 volantes, por exemplo, fica um pouco mais fechado, não tem um contra um toda hora pros zagueiros. E acaba gerando, obviamente, uma fadiga um pouco maior, uma cãibra muito forte. E entrou o Alan Franco. O Alan Franco que eu falei pra vocês no último jogo que ele entrou, não sei contra quem que foi. Cara, ele é canhoto, ele é destro, cara. Eu achava que ele era canhoto, velho. Enfim, entrou no lugar do Arboleda. Pelo visto vai ser um pouco isso, né? O Alan Franco entrando no lugar do Arboleda. E caso o Beraldo saia, aí vai entrar o Diego Costa. Porque a gente fica um pouco, né? Eu acho o Diego Costa melhor do que o Alan Franco. Mas, pelo visto ali na zaga direita, quem vai entrar caso o Arboleda saia, que foi o caso, vai ser o Alan Franco. E aos 88 minutos saiu o Nestor, entrou o Natan. Isso foi muito interessante porque tirou o meio-campista que estava jogando nada, o Nestor, e acabou colocando o Natan para dar mais profundidade, que vai influenciar totalmente no segundo gol. Então deu mais profundidade no time, o Rafinha virou um terceiro zagueiro, ou seja, teve bem mais profundidade. Aos 89 minutos, que um minutinho depois que o Natan entrou, saiu o gol do Marcos Paulo. O time deu pra perceber bastante, a gente fica reclamando aqui, o time, fica voltando a bola, recua a bola, mas a gente viu nesse lance um pouco, eu vi um cara no Twitter comentando isso, porque nem eu percebi direito, mas analisando faz sentido. O time, em primeira instância, assim, o time do Sport estava com o meio campo muito bem postado, muito fechado. Automaticamente, quando a gente recua a bola, às vezes para um Beraldo, enfim, o que tem um lançamento muito aprimorado, que aconteceu isso, jogou pro Beraldo, o Beraldo lançou lá pro Natan, lá na ala direita, lá na ponta, ou seja, já desconstruiu totalmente o meio de campo do Sport, porque teve que voltar, teve que recuar. Aí o Natan recuou a bola pro Gabriel Neves de cabeça, o Gabriel Neves que tava livre, assim, vamos dizer assim, tava com o meio campo do Sport totalmente voltando, então tava tudo desconstruído, acertou um passe lindo pro Caleri, com todo o espaço que isso permitiu, tocou a bola pro Caleri, o Caleri jogou pro meio e o Marcos Paulo acabou fazendo o gol. Mas assim, dá pra gente entender o porquê desse voltar, porquê desse rodar um pouco a bola, justamente pra gente encontrar um melhor espaço. E que foi o que aconteceu. Isso não é tipo de propósito, de coincidência, né, gente? Obviamente é de propósito. Bom, isso acontece bastante, a gente que não vê. Mas recua a bola para realmente a linha do Sport avançar um pouco mais, acabar tirando um pouco dessa pressão de meio de campo e acabando tendo uma jogada um pouco melhor. Mas foi basicamente isso. A gente teve um jogo muito positivo, a gente vai comentar um pouco agora sobre as atuações individuais, mas foi um jogo onde o primeiro tempo não foi muito bom, a gente sofreu bastante, mas no segundo tempo, contando obviamente com a expulsão dos caras, a gente jogou muito melhor. Bom, agora falando rapidamente sobre as atuações individuais, começando pelo Rafael, que fez 2, 3 defesas ali milagrosas, vamos dizer assim, realmente foi muito importante pra gente. Acabou entregando uma bola ali com os pés, eu acho que ele tem que melhorar bastante isso, mas foi muito bem. O Rafinha, no primeiro tempo, sofreu bastante ali com a marcação, há muitas bolas indo nas costas dele, mas, enfim, fez aquilo que tem que fazer e joga meio poupado, vamos dizer assim, ele joga meio mala, shortinho arreganhado, enfim. A dupla de zaga, o Beraldo, cara, o Beraldo excelente, mais uma vez, eu repito aqui, o Beraldo é excelente. Isso aí, muita gente já tá comendo, muita gente que analisa a base, já tá falando disso há muito tempo, cara. Mais um jogo excelente do Beraldo. E o Arboleda também, infelizmente, acabou saindo. Entrou o Alan Franco. O Alan Franco que entrou, jogou 10, 15 minutinhos aí, não tem muito o que falar.
Na lateral direito, Patrick, falta um pouco mais de malandragem, um pouco mais pra ele, falta chegar um pouco mais no corredor, acertar cruzamento. Cara, faz muito tempo que a gente não vê um cruzamento no São Paulo. Óbvio, né? A gente via e sofria com vários cruzamentos, mas assim, uma hora ou outra ter um cruzamento assertivo é maravilhoso. No meio de campo, teve o Pablo Maia que mais uma vez acho que jogou muito, muito bem. Eu acho que ir jogando sozinho, sem uma dupla de volante, eu acho que ele sofre demais na marcação e também na armação, sofreu demais. O Adson, tenebroso, terrível, 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 não tenho o que falar, terrível. O Nestor, não chuta, não toca, teve umas 2 oportunidades de chutar, chutou fofo. Então, assim, teve uma ação com o menino aí no final do jogo, tipo, o menino pedindo a camisa dele, enfim, foi mó atencioso, ótimo, mas dentro de campo, terrível. O Michel Araújo foi o mais consciente, assim, vamos dizer assim, no meio-campo de São Paulo, jogou um pouquinho melhor, acabou saindo no segundo tempo. A gente vai comentar. Vamos comentar agora sobre as mudanças. O Michel Araújo saiu, entrou o Gabriel Neves, que dá outra cara pro time. O Neves dá, pô, é óbvio que não é um Messi nem nada, mas dá outra cara pro time, acha passo onde ninguém acha no clube. Então, assim, ótimo. O Nestor saiu, entrou o Natan, que participou do segundo gol, é muito moleque ainda, mas é uma característica diferente que é importante a gente ter nas laterais, que é um pouco mais de profundidade, foi isso que ele entregou. O Wellington Rato, é aquilo, velho, mais uma vez não tá jogando o suficiente, tem que arriscar mais chute, que ele chuta bem, não tá jogando aquilo que dá pra entregar. Saiu, entrou o Luciano acabou fazendo gol, enfim, marrento. Nossa, marrento pra caramba, comemorando com o short lá embaixo. Enfim, mas é um jogador ótimo, ajudou, hoje pelo menos foi ótimo, ajudou a gente. Não tá numa fase muito boa, mas vamos ver se o gol ajuda a melhorar o desempenho dele. E o Alisson saiu, entrou o Marcos Paulo, quem eu esqueci de comentar. O Marcos Paulo, cara, mala que um trem, velho. Tenta dominar a bola que nem o Neymar, a bola bate na canela, espirra, sabe? Deu um passe de letra lá, uma assistência de letra, mas com certeza não foi consciente. Fez um gol, ótimo, um gol e uma assistência, pô, maravilhoso, nota 10 pro cara. Mas assim, mala que tem um trem, nossa senhora. Enfim, e o Caleri pra finalizar, se eu não me engano. O Caleri pra finalizar. Caleri que não tá recebendo tanta oportunidade e tal, mas também, sabe, parece que não desempenhou, não tem. Sabe, ele não tá recebendo oportunidade, claro, isso é um ponto, assim, que muita gente comenta, mas eu acho que, cara, dá pra cobrar um pouco mais do Caleri. O Caleri não tá, sabe, ele não recebe, não tá posicionando bem, parece, sabe? Ele tá dependendo muito de cruzamento pra receber bola, sabe? Tá fazendo a parede e tal, mas não faz uma tabelinha no meio de campo direito, sabe? Enfim, acho que tem muito a que tirar do Caleri ainda. Não acho que tá entregando aquilo que tem que entregar. Jogou muito mal hoje, infelizmente. E pra finalizar, o Dorival Júnior que a gente até fez alguns posts também comentando um pouco sobre a coletiva, comentou sobre a Arboleda, tudo isso que a gente comentou sobre a Arboleda foi ele que falou que ele não sabe se é uma cãibra muito forte, ele não sabe se é realmente uma lesão, vai ser constatado hoje, a gente vai comentar um pouco amanhã. Falou um pouco também sobre as mexidas, falou que guardou um pouco mais o Luciano e o Marcos Paulo para usar no segundo tempo, falou sobre o Gabriel Neves, que realmente vai utilizar, não dá para utilizar 2 jogos seguidos ainda, e também a atuação dele foi maravilhosa, porque no primeiro tempo não foi muito bem, mas se ajeitou no segundo tempo com as mexidas e, obviamente, com a expulsão, então o time deslanchou muito bem. Eu acho que realmente foi mais uma atuação ótima. É o time que menos tem uma média de gols, que é a menor média de gols sofridos no Campeonato Brasileiro, então ótimo, uma atuação mais uma vez maravilhosa do Dorival Júnior. Bom, mas foi isso, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, você pode deixar o seu like, se inscrever no canal, que é muito importante, além de ativar o sininho para você receber notificações sempre que a gente enviar algum conteúdo novo aqui para vocês. Lembrando que a gente está aqui no YouTube todos os dias, exceto no domingo, e também está presente no Instagram e TikTok, trazendo informações diárias aqui para vocês. Certo? Então, um beijo, muito obrigado por sua atenção até aqui, e amanhã a gente está de volta com mais conteúdo do São Paulo. Fechou? Tamo junto!